Oi, gente! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Glória Talks. Eu sou a Duda. E eu sou a Ana. E hoje o bate-papo é um pouquinho diferente em comemoração ao Dia dos Professores. Nós convidamos duas pessoas muito especiais para falar um pouco sobre a paixão deles sobre a música. Vamos lá! Hoje nós trouxemos os professores Fábio Facchini e Alexandre Moraes para contar um pouquinho da trajetória deles e como a música interferiu até os dias de hoje. Então, Facchini, começa contando um pouquinho todo o seu processo e como tudo isso aconteceu. Bom, comecei na música de uma maneira um pouco inusitada. Na verdade, meu pai sempre foi músico e sempre quis que eu entrasse na música também. E eu sempre fui um pouco relutante, porque afinal era coisa do pai, sabe? Para mim era coisa de velho, não tinha nada a ver. E aí, quando eu cheguei na adolescência, meus colegas falaram, quando eu sento com um violão, começa a chover de gente em volta, começam a fazer amizades, e eu nunca tive muita amizade. Então, nesse momento, eu falei, olha, eu tenho um violão velho lá em casa, viu? Acho que seria uma boa ideia. E aí comecei a tocar por conta da influência desses amigos. E depois acabei entrando na igreja, comecei a tocar na igreja também. Tinha um músico excepcional que tocava com a gente, só que ele era canhoto e tocava com a guitarra de ponta cabeça. E eu não sabia tocar nada. E eu tinha que aprender com ele tocando direto na missa. Então, muitas vezes você ia ver o Facchini pequeno na missa, olhando assim de ponta cabeça, tentando entender qual era o acorde que o cara estava fazendo para poder acompanhá-lo. Então, foi meio entre trancos e barrancos. Mas depois fui fazer violão clássico, eu comecei a estudar um pouco. Tive banda, gravei CD, toquei na noite, fiz muitos casamentos, muitas baladinhas, muitos eventos por aí, foi bem legal. E depois acabei caindo na educação. E aí que, de fato, eu me encontrei, assim. Eu consigo dizer que eu tenho duas paixões bem claras. Uma é trabalhar, tá com as crianças, tá desenvolvendo, não só a elas, mas a mim também. E a música, que aí vai pro lado completamente fora da caixinha, né, que eu posso ter. E como que isso fez de mim alguém diferente? Acho que isso me traz muita humanidade, porque arte completa muito quem a gente é, mas para fora do acadêmico, né? Completa quem a gente é como ser humano, a gente começa a enxergar as coisas de formas diferentes e pode viver, né, experiências diferentes. Acho que foi dessa forma. Muito legal, Facchini. Agora, Alexandre, conta pra gente um pouco da sua carreira, um pouco da sua profissão e qual a sua relação com a música. Bom, relação com a música, ela está muito ligada à escola. Na escola que eu estudava, quando eu tinha meus 14 anos, tinha um evento chamado Sexta-feira Musical. A última sexta-feira do mês, as bandas do colégio daquela época se reuniam para tocar. E eu não tocava nada, assim, era muito novinho. E aquilo movimentou muito meu desejo de aprender a tocar um instrumento. E aí, até curiosamente, quem ganhou um instrumento em casa foi o meu irmão primeiro, de Natal, um violão. Só que quem se apoderou dele fui eu. E aí foi uma febre, comecei a fazer aula em escolas de música mais de bairro. E aí chegou um momento, perto próximo do vestibular, onde você tinha que escolher uma profissão. E aí sempre me tocou muito aquilo. Falei, poxa vida, os próximos anos eu quero fazer alguma coisa que faz sentido para mim. O meu pai foi o primeiro que incentivou bastante, a família depois foi vindo depois, não tinha nenhum músico na família, então no começo é muito complicado, quando você não tem músicos na família, as falas são muito fora de contexto. Mas meu pai sempre falava, faz o que você gosta, mas também, se der errado, você assume a responsabilidade. E aí foi, né? E tudo é como o Facchini falou, é uma paixão e as coisas vão acontecendo em todo um processo, né? E aí, acabei entrando no conservatório de música, estudei também o violão clássico, tudo. E aí a preparação do vestibular para entrar na faculdade de música, que é bem pesadinho, né? Assim, todo o processo. E, enfim, e o legal é que com esse tempo que as coisas foram acontecendo, a música passou a ser também a minha forma de vida, de me sustentar, ganhar dinheiro, sustentar a família e trabalho. E aí, curiosamente, a gente vai aprendendo a manter aquela chama de isso ainda é uma paixão, mas também é meu trabalho. Então, hoje eu posso falar que eu consigo ir num show e não ficar olhando se o cara tá fazendo o dedo mais para cá ou mais para lá, mas no começo você fica, né? Quando você começa a estudar, você fica bem chatão, né? Mas tem bastante coisa legal aí para contar.
E assim, eu queria perguntar pra vocês, como que vocês conseguem conciliar? Porque apesar do Ale trabalhar na área, acho que essa paixão envolve também um pouco do tempo livre, do hobby, da maneira que você quer se expressar. Vai além do seu trabalho e pro Fakine, assim, com filho, família, acho que escola, tudo é muita coisa. E como que vocês conseguem conciliar esse meio da música com a rotina de vocês? Quer começar? Pode ser. É como eu falei, no meu caso, alguns tempos atrás, eu até falava com um grande amigo meu, eu falei, cara, quanto tempo acho que a gente não senta para tocar, fazer um som, né? E muitas vezes é legal, lá no colégio a gente foi encontrando outros parceiros da música, e aí esses momentos foram ressurgindo, né? Então, a gente começou a descobrir outros colegas que tocam, mas é muito engraçado assim, porque quando acaba virando um trabalho, muitas vezes até quando eu entro no carro eu desligo música. Eu falo, não, chega de música. Vamos sair para jantar? Ah, mas num lugar que não tenha música, né? Às vezes isso até acaba saturando. Mas o legal é isso, você ir redescobrindo que também é uma paixão, né? E é isso, tentar achar os espaços de dividir entre o que é o trabalho e também a própria paixão, né? De gostar, não deixar de gostar. No meu caso, como você bem levantou, é um pouco mais complicado por conta das duas crianças menores. E então, o meu caminho para poder conciliar isso foi tentar incutir neles também essa vontade. Então, você pega a minha filha também querendo participar, está participando do projeto do Rock of Glory, vai cantar lá também. Se você colocar um pandeiro na mão dela, ela já sabe fazer um batuquezinho que o pai ensinou. O meu filho canta o dia inteiro. Muitas vezes a gente não entende o que ele fala, mas ele canta. Né? Porque ele está querendo cantar em inglês, canta Imagine Dragons, que é o que ele mais gosta. Então, a minha forma de poder conciliar isso foi englobar a minha família também nesse carinho, nessa vontade. Né? Então, próximo da minha casa tem um barzinho de um amigo meu, que acabei ficando amigo dele. Então, geralmente eu vou, toco lá, e essa noite que eu saio para fazer esse som é a noite da família sair. Então, meus filhos vão com a minha esposa, ficam na mesa, ali na primeira mesa, vivendo tocar, brincando, comendo. Então, o momento em que a gente encontrou, para a gente também ter um momento leve, um momento de família, também conciliei a música nessa mesma saída, porque os espaços são curtos. Então, a gente teve que conciliar. E você me fez lembrar de uma coisa, né? No começo, minha mãe, ela não gostava, ela tentou até o último segundo do vestibular, tentar fazer eu mudar. Você não quer fazer outra coisa, depois você faz música? E é curioso que, assim, hoje, quando eu vou tocar nos barzinhos, ela é minha hold. Então, ela quer ir em todos, assim, ela já me ajudou a carregar equipamento, tem a mesinha dela, que ela já cheguei a tocar em lugar que, assim, não tinha ninguém, choveu pra caramba, mas estava lá tocando pra Dona Marina. Muito legal. E vocês têm alguma história, algum acontecimento, uma experiência, assim, que vocês têm certeza que marcou a música na vida de vocês? Tem várias, né? Nossa. Mas vai lá, você lembrar alguma. Eu tenho Bastante algumas. coisa. Eu tive alguns momentos que me marcaram bastante, mas duas situações foram bem importantes. Uma foi o casamento de uma colega minha, e na época eu tinha uma banda, novo de tudo, eu estava com 18, 19 anos. A banda, a gente ainda com sonhos de gravar e fazer sucesso e tudo mais. E fomos no casamento do irmão do vocalista, e os dois, né, o marido e a esposa, eram ótimos amigos meus. E ela adorava Mamonas Assassinas. Então, um dos pedidos dela foi que durante a festa, em algum momento, a gente tocasse o CD inteiro, da primeira à última música. E eu sou apaixonado também, né? Eu era molecão de tudo quando eles fizeram sucesso. Então, para mim, foi uma diversão absurda. Estar no casamento de duas pessoas que eu amava, com toda a vila, com todo mundo que a gente conhecia. Um casamento lindo e maravilhoso. A gente começou a tocar Mamonas. Daqui a pouco a noiva sobe em cima da mesa, fica em cima da mesa enquanto a gente toca Mamonas. Foi assim, caos. Mas foi incrivelmente feliz ver que, por meio da música, eu consegui proporcionar isso para ela. Em um outro momento, foi um pouco antes disso, que meu pai, ele, né, sempre foi da música, minha mãe acabava acompanhando ele, a minha irmã também entrou para um coral junto com meu pai e com a minha mãe, e a gente conseguiu colocar uma música católica do meu pai no Festival de Música Católica aqui em São Paulo,
ela acabou passando e foi para a finalíssima. E quando a gente foi para a final no teatro, tinham acho que umas 2, 3 mil pessoas no teatro, lotado, gente em pé nos corredores, todo mundo fazendo a torcida, com a torcida organizada e tudo mais. E pude subir no palco, e quando eu subo no palco, aquele monte de fumaça, eu sem ver ninguém, porque eu estava nervoso. Então foi muito bom não ter visto ninguém. E de repente, quando eu olhei para o lado, meu pai no teclado, eu no violão, a minha mãe e minha irmã em pé, todo mundo cantando e tocando, e daqui a pouco a fumaça sumiu e aquelas 3 mil pessoas apareceram na minha frente e a gente cantando a música do meu pai. Então, isso foi bem forte para mim. Não ganhamos, mas o que eu ganhei ali, nada no mundo paga. Tem muitas histórias, né? O que a música traz muito pra gente são amizades, né? Os meus melhores amigos vieram da música, principalmente da época de faculdade. E os momentos que mais me guardam, assim, e me trazem felicidade são muitos. Eu, inclusive, tenho o privilégio de vivenciar esses momentos quase que toda semana, que é quando eu vejo os alunos, desde picotinho ou até mais velhos assim, eles tendo aquela paixão pela música também surgindo. Então, desde a criancinha de 2 anos, quando ela põe a mão a primeira vez no teclado, ela bota o dedinho e o olhinho, né, arregala. Quando tem um aluno que às vezes está olhando lá a aula de música, ele fala, deixa eu mexer aqui nesse instrumento. Aí, depois de 2 anos, você vai conversar com ele, estou fazendo aula de baixo. Ou você começa a descobrir alunos que têm paixão pela música, né? Então, isso parece que é uma fonte inesgotável, né? Somente quando você vai ensinando as crianças desde os 2 anos até ensino médio, essa paixão ela vai surgindo de diversas formas. E muito curioso, né? Cada criança ela vai se apaixonando mais por um instrumento, né? E isso é muito legal, ver como alunos vão se redescobrindo e você começa a ver assim logo de cara, bom, esse aqui gosta de baixo, esse aqui gosta de bateria. Então, acho que esses momentos são os principais. E, é claro, um dos momentos, só para pontuar também, que acho que um dos mais marcantes, foi quando, na faculdade, né, a gente prestando vestibular, aquela ansiedade toda de, poxa vida, né, procurar seu nome na lista. Ali era um jornal ainda, né? Então, mas ainda já tinha internet. Mas eu lembro de um colega meu, eu estava esperando a lista aparecer, a internet não era tão rápida, e um amigo meu liga, falou, parabéns, você passou, tal. Eu falei, não, que isso, não brinca com isso, né? Aí na hora que eu vi meu nome lá, liguei pro meu pai, chorei, aquela coisa toda. Então, esse foi um dos momentos bem marcantes também. Eu acho que a música, assim, ela traz muitas experiências individuais, que o professor Facchini, ele estava comentando sobre as experiências familiares dele, o Alê com os amigos deles, e tem uma experiência muito bacana na escola que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre, que o Facchini já comentou, que é o Rock of Glory, que vocês participaram juntos, e eu queria saber um pouquinho mais sobre como foi a experiência de vocês. Sim, pode começar. Então, o Rock of Glory é um projeto muito bacana que já está no seu 3º ano e do qual ele surgiu muito do que a gente conversava sobre o colégio. O nosso colégio ele tem uma comunidade musical muito grande entre professores, funcionários. A gente está para fazer um censo musical, assim, de saber quantas pessoas tocam, mas do que eu converso, do que a gente vê os colegas, do que a gente tem descoberto, inclusive pelo evento, a gente tem em torno de 100 pessoas, entre alunos e professores que tocam. Então é muita gente. E o Rock of Glory ele nasce muito nesse anseio de oportunizar, né, para os alunos, e não só para os alunos, para a comunidade escolar mesmo, porque nós temos muitos professores que tocam, professores, funcionários e até pais, né? Então, de dar essa oportunidade dessa galera toda se encontrar. Porque a gente percebia muito que essa galera ela tá espalhada, né? No nosso colégio a gente tem vários grupos muito fortes, da dança, do esporte, já consolidados. E o pessoal da música tá espalhado. A gente precisa do momento que eles se encontrem. E muitos deles não se conheciam, né? Eles passaram a se conhecer, até mesmo. Eu não sabia que o Facchini tocava, né? E tocava tão bem assim, guitarra. Então,
E vários outros colegas falam, caramba, esse professor toca, aquele colega lá do administrativo ele canta, outro toca baixo. E a gente vai assim, vai buscando, você vai participar. Então é muito legal, a gente conseguiu fazer nesse tempo uma reunião de pessoas que elas são da mesma tribo, mas elas não se conheciam. Então acho que isso foi o surgimento dele. E eu acho também muito legal com relação ao Rock of Glory, porque ele começa a dar corpo a essa estrutura. Não só para a gente se conhecer, né? Mas esse corpo ele acaba levando para a comunidade escolar, como o Ale falou, toda a nossa vontade de querer estar junto, toda a nossa vontade de querer viver para além da sala de aula, tudo aquilo que a gente tenta construir exatamente como marista, né? Porque a gente tem ali o nosso conjunto de valores. E esses valores englobam muito além do que é só acadêmico, do que só é sala de aula. Tem a ver com humanidade, tem a ver com solidariedade, tem a ver com carinho, humildade. Então, quando a gente se encontra e a gente vai brincar de música, mas uma brincadeira séria como essa, né? E a gente consegue montar, como no Rock of Glory, uma banda com professores e alunos. Então, eu tenho um que é mais experiente com aquele que ainda não sabe, aquele que está com vergonha ou que está com medo em cima do palco, e você não calma. Nessa troca de experiências, para você poder ajudar a conduzir esse mais novo, que também quer, que também tem vontade e que vai ser grande. Ele só precisa ter a chance, ter a coragem, ter um empurrão, né? Que o Ale e os pioneiros começaram a ensaiar com eles e tudo mais. Então, isso eu acho muito forte. Acho que engloba muito. E não só no Rock of Glory, mas em vários outros eventos, como aconteceu uma vez, em que eu, o Ale e o Renato fomos convidados a fazer a parte musical numa entrega de medalhas. A gente não conseguia parar de tocar, a gente ficou uma hora depois. Ficamos ali tocando e a gente fazia fundo. E quantas músicas a gente ensaiou? Nenhuma. Quantas a gente combinou? Também nenhuma. E deu liga e foi. Na hora a gente escolheu as músicas. O Ale estava com violão e com carrom, né? Eu com a guitarra e o Renato com o violão também. E daqui a pouco o Ale começava a puxar uma série de acordes, eu ia solando em cima. Depois o Renato quis cantar a música, começou a tocar, o Ale foi pro carrom, eu mas continuei com aquela com a guitarra. Cara que tava tudo combinado. Não, tudo lindo, assim, lindo. Né? Ficou tudo redondinho. Mas por quê? Porque a gente se permitiu e esse ambiente que o Glória tem permitiu que isso acontecesse. Que essa união fosse natural, que não tivesse ali disputa de ego de ninguém, porque a gente se gosta e a gente só quer fazer o bem um pro outro. Isso não é todo lugar que a gente encontra, sabe? Isso é importante. Isso de que você falou, esse ponto de para acontecer um evento desse, tem que ter um ambiente que te dê toda uma estrutura e que pessoas que estejam a fim de fazer isso. Então, a gente comenta muito que antigamente, a gente vai ver assim, era muito comum você ver nos colégios rodas de violão, né? E hoje eu falava assim, caramba, mesmo muitos alunos meus de violão dali do colégio, eles não falam, por que vocês não tiram o violão e estão tocando? Assim como a gente vê vocês no intervalo brincando de futebol, ou treinando uma dança. Não, tem que tocar antes mesmo de ser, né, uma aula, uma coisa formal, ele tem que ser uma brincadeira, né? Tem que ser um espaço bacana de tocar. Eu tô lembrando de uma coisa, tem alguém que cantou aqui numa edição, foram 2 edições? Duas. Né? Acho que é legal também você contar pra gente. Como você se sentiu como aluna, né? Como aluna. Acho que pra mim o Rock of Glory foi uma experiência, assim, essencial pra eu poder conseguir voltar a sentir um pouco do que era música pra mim. Eu passei a minha vida inteira tendo música na minha casa, em todos os meus momentos, assim como o Facchini, com o meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Legal. Então, assim, eu acho que a música construiu pra mim uma base além do que era esperado. E aí, quando chegou o Rock of Glory, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, que era algo que eu não tinha na escola, porque é como se a música faz parte da vida de todo mundo, mas as pessoas não comunicam aquilo, ela só faz e ela só tá ali. Então, eu comecei a ter contato com pessoas que também gostavam da mesma coisa que eu, que se expressavam da mesma forma que eu, porque pra mim a música também era até hoje, né, a maneira de eu me expressar. E acho que foi uma oportunidade de eu poder voltar a viver aquele momento com a música, voltar a me conectar com a música, porque
Às vezes tem momentos da vida que a gente acaba se distanciando do que a gente gosta. E era o que tinha acontecido comigo. Uma fase da vida mais turbulenta. E o Rock of Glory me ajudou muito nisso. Legal. Eu acho muito legal, que é um pouco o que vocês falaram, que parece que tava cada um em um cantinho. Ninguém sabia da existência um do outro. A Aninha sabia que cantava, que eu já tinha visto uma vez ou outra em uma apresentação, mas vocês eu não tinha a menor ideia. Eu só vi, tipo, lá, quando já estavam todo mundo se apresentando. Eu acho que isso é muito legal pra gente também, que a gente acaba conhecendo mais os nossos próprios professores, né? E a minha próxima pergunta é um pouco sobre isso, de como vocês conseguem trazer a música e como vocês acham que ela se relaciona com a educação e com a sala de aula, principalmente com esse convívio com a gente também. No meu caso, né, principalmente com literatura, é perfeito o casamento, né? Eu trago poemas, eu trago músicas, letras de músicas, e já começa nessa questão, né? A gente senta em sala de aula e vai tentar conversar com o aluno para ver se ele entende a diferença entre poema e música, né? Que está basicamente só ligado ao objetivo. Só que, quando eu trago a música para a sala de aula, isso muda o aluno. Porque até então ele não está acostumado e nem esperando que a música aconteça ali durante a aula. E quando ele começa a ouvir, se de repente há ali uma predileção, se ele gosta da música, se ele se sente bem com aquela música, eu já começo a mudar o ambiente da sala de aula porque a música está rolando, né? Aconteceu aí recentemente, semana passada, quando eu trouxe Vinícius de Moraes na aula para o terceiro. E no momento em que eu trouxe, eu pude apresentar ali algumas figuras que vocês não conheciam, como o próprio Baden-Powell, né? Toda a construção ali da musicalidade do Tom Jobim e do Toquinho. Né? E pude apresentar, então, ali não só a música, mas toda uma expressão de cultura e construção de cultura que vocês precisam ter como repertório. Então, quando a gente fala de trazer, né, quando eu penso em trazer a música para a sala de aula, numa aula de literatura, para mim ela representa muito mais do que só trazer a música, mas poder apresentar a vocês um mundo que talvez vocês ainda não tiveram contato com, né? Por conta de mídia, o que passa na rádio, sempre o que é mais pop é mais comum do adolescente, do jovem ter contato. Então, quando eu posso proporcionar alguma coisa, eu consigo e eu acho muito, muito produtivo. Principalmente quando eu pego essas coisas velhas, que todo mundo acha que é velho, e que depois que eu apresento o vídeo, e muita gente fica com aquela cara olhando, e não, nossa, que coisa de tiozão, que coisa velha. Acaba o vídeo, e eu vou ressignificar as coisas com vocês, eu explico quem é cada um, qual é a importância de cada um para a cultura que a gente tem, e para os direitos, ou para toda a construção que nós temos hoje. E a gente entende que eles no passado lutaram por mudanças, alterações na política, alterações na estrutura social, e você começa a enxergar aquele que estava cantando não mais como um tiozinho que está lá e o professor está mostrando, mas realmente alguém que foi um agente social importante para você ter o espaço que você tem hoje, aí a música deixa de ser de tiozinho e passa a ter significado. Para mim, essa acho que é a maneira mais clara que eu tenho do uso da música na literatura dentro da sala de aula. Bom, e no caso da aula de música, né, no colégio, né, que é o que a gente tem desde o Infantil 2 até... A música está presente ali no colégio em vários segmentos, no integral, no NAC, no regular. E uma das coisas que também, muito graças ao colégio ter esse pensamento de proporcionar para que o aluno ele tenha autonomia, que ele seja protagonista. A gente ouve muito, né, esse pensamento, e eu não vejo a música fora desse contexto. Como assim? Né? O aluno ele precisa sempre criar. Né? Então, a gente está num mundo onde até a informação a gente tem muito acesso. Né? E a gente costuma muito falar que um dos principais conteúdos para esse próximo século é a criatividade. E a música, ela trabalha muito com isso, a composição, a criatividade. Então, eu procuro colocar muito isso na sala de aula desde o pequenininho. Então, você vai ver as criancinhas de 3 anos, na forma, lógico, que a gente encontra ali, na materialidade que a gente encontra, já criando, compondo alguma coisa. Eu vou aprender 2 notinhas aqui no xilofone, já é possível criar alguma coisa. Né? Então, a criança criar e também usar a tecnologia, tem muita coisa boa chegando, né, que a gente pode usar como tecnologia, como gravação, para a criança poder... fiz uma composição, gravei e ouvi. Falar, caramba, isso aqui foi eu que fiz.
né, e mostrar para o coleguinha, compor junto, o tal, criar espaços para fazer música junto e compor. E o legal, como a gente tem essa comunidade musical, a gente tem feito muitos trabalhos interdisciplinares, né? Então, nossa, chega a época de mostra cultural, ou chega a época de outros trabalhos, professores, não tem como fazer uma música aqui, não tem como a gente fazer, né, sei lá, uma trilha sonora para isso. Então, isso é muito bacana, porque a música consegue atingir, né, de outras formas também, toda essa parte. Então, acho que colocar a criatividade para que o aluno possa, nessa criatividade, ter autonomia, isso é fundamental. Eu acho que essas experiências, assim, com a música são coisas que não são tão valorizadas hoje em dia. Os alunos, eles só passam a perceber quão importante é a presença da música nas aulas, que é o meu caso. Por exemplo, eu sempre gostei da música, mas a gente começa a perceber quando a gente tem, quando a gente tá perto, quando a gente sente. E eu sempre comento com os meus colegas, com os meus amigos, a importância, pra mim, que é trazer a arte pro nosso dia a dia, que acaba fugindo um pouco. E a gente já tá chegando ao final nas nossas perguntas. E eu queria perguntar pra vocês o que foi, assim, importante, qual foi uma grande conquista pessoal que vocês tiveram, tanto em relação à música quanto em relação à docência? Para mim, eu considero uma realização poder estar num lugar onde grande parte dos projetos profissionais e pessoais como músico, eu consigo, através do que eu descobri muito trabalhando no Marista, poder fazer isso com outras pessoas. Porque fazer sozinho é muito pesado e praticamente não funciona. Você não consegue atingir aquilo. E no nosso colégio a gente consegue fazer os projetos e consegue ter o apoio e várias cabeças pensando. Então, isso é muito legal. Isso é uma realização, porque isso não é comum, isso não é algo que você vai encontrar em qualquer lugar. Então, é uma coisa que eu falo até para todo mundo aí do colégio, que eu já encontrei pessoas que gostariam de se inscrever e falam, pô, hoje mesmo, de manhã chegando no colégio, eu queria me inscrever, mas eu fiquei com vergonha, agora passou, mas no ano que vem eu vou. Então tem muita gente, eu falei de 100 pessoas, mas deve ter mais. Então você que gosta de música, a gente vai te achar, encontra a gente, porque esse espaço ele é para todos, né? Então abrir isso, então tá nesse lugar e poder realizar isso com todas essas pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, isso é uma realização também. Eu vou seguir mais ou menos nessa mesma linha também. Uma realização minha, academicamente falando, na sala de aula, é me sentir bem como eu me sinto no Glória. Porque é uma experiência muito particular, que eu já acabei dando esse depoimento outras vezes aqui no Glória, para os meus pares, para os meus colegas, que é um lugar que eu me sinto em paz em sala de aula, é um lugar que eu sinto que eu tenho o apoio de todos os meus colegas, né, professores, mas também da coordenação e da direção. Sim. Elas confiam bastante no que eu faço e isso me dá muito prazer, muita calma, mas também, é lógico, agrega uma responsabilidade enorme. Por isso eu não posso dedicar nada que seja diferente do meu melhor, que é o que eu tento fazer por vocês o tempo todo. E isso acaba fazendo com que eu encontre um lugar em que eu me sinta em paz. Eu lembro que quando eu fui entrar no Glória, quando eu recebi o primeiro contato, né, que eu tinha sido aceito como professor, ainda como professor, né, que era um professor assistente, não era professor titular, eu lembro que uma colega que já foi marista no passado, disse assim, Facchini, você tem muito perfil marista. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado, fiquei muito feliz, mas eu ainda não entendi o que era isso, sabe? E quando eu comecei a ter dificuldades no colégio, e ao invés de ser tratado como só mais um número, eu fui tratado como ser humano, aquilo mudou a minha vida. Então, é um espaço que academicamente faz de mim um ser humano melhor, sim. Então, é uma coisa que me faz muito bem. E como músico, eu tenho que dizer que eu ainda estou buscando algumas coisas. Eu ainda quero fazer um show grande para muita gente, sim. É o desejo, assim, absurdo, é o sonho do Facchini um dia
poder estar ali num palco com a guitarra, com os colegas e tudo mais, olhar para frente, ver aquele mar de gente e todo mundo curtindo só o Fachini fazendo o som. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, vai ser um dia bem marcante. Eu acho muito legal essas coisas que vocês falaram de se juntar pra tocar, porque eu acho que as outras áreas já têm isso meio que naturalmente. Tipo, não dá pra jogar futebol sozinho. Mas é muito legal que vocês fazem isso porque vocês querem se juntar. Eu acho isso o máximo. Eu acho isso muito legal mesmo. E é um diferencial mesmo. E agora a gente já vai pra nossa última pergunta, que é... Queria saber o que vocês falariam para alguém que tem essa paixão, quer seguir esse caminho, mas tem muita insegurança e ainda nem se mostrou, nem tentou se juntar ainda. O que vocês diriam? Qual um conselho? Eu julgo que música, né, como a Ana disse, é a nossa maneira de se expressar, é uma maneira de se comunicar. E quando a gente se comunica de fato, quando a gente se mostra para o outro, a gente tende a ter vergonha, a gente tende a se sentir acuado. Porque quando eu trago a música, quando eu me apresento, eu estou mostrando tipo, a minha verdade, quem sou eu. E se o outro me nega? E se o outro me renega? E se ele me critica? Essa insegurança é normal do ser humano. E aí, quando a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, isso é ainda mais pesado. Porque vocês estão construindo identidade, é lógico que a gente constrói isso a vida toda, mas vocês estão num momento muito marcante para essa construção de identidade, então há um medo, né? O que eu poderia dizer para eles? Tentem, mas tentem sempre com o suporte, e o suporte está na gente. A gente está aqui para isso. Pode sempre contar com a gente. Então, busque os professores. Muitos professores tocam, muitos professores já tiveram banda, já tocaram à noite, sabem qual é a dificuldade disso tudo e todo mundo vai te dar apoio. Se você buscar um, você sempre vai encontrar. E não precisa ser só o Ale que é de música. Busca aquele professor que você se sente mais confortável e conversa com ele, a gente vai te dar apoio. Que se você, por exemplo, estiver na minha sala de aula e alguém for te zoar, eu vou ser o primeiro a parar a pessoa e falar aqui, não, neném. Entende? A mesma coisa com música. Então, se você quer, se você tem vontade, mas você acha que não consegue, porque você ainda está com medo, busca suporte na gente. A gente toca junto com você. Dizer que a gente tá, como o Fachini falou, eu sempre falo, terceiro andar lá do prédio do Integral, pode subir lá, toca lá. Eu praticamente estou lá o dia inteiro, então, com o que precisar de suporte, apoio, contatos, materiais, porque também tem isso, né? Quantas pessoas a gente acaba conhecendo, porque tocamos com muitas pessoas, então a experiência que a gente tem, e o legal do Rock of Glory, pontuando isso de novo, a gente traz essas experiências para os alunos, né? Lembro que você, explicando para a menina, ela estava desesperada, meu Deus, como é que eu seguro o microfone, né? E você deu um toquezinho assim, às vezes são coisas pontuais, né? Então, eu diria muito assim, vocês não estão sozinhos e, pelo contrário, no Glória você tem uma comunidade que está cada vez mais forte, que está cada vez maior e mais unida. Então, procure a gente, procure os colegas. E eu diria também uma coisa importante, toquem junto. Toquem junto. Leva o violão no intervalo, começa a tocar. Eu quero ver ali rodas de alunos tocando. Temos projetos para isso, temos coisas... Então é isso, tocar junto é importante para você se reconhecer, as pessoas precisam te ouvir, né? A gente costuma muito falar em música. Quantas vezes eu tava voltando na Paulista e tem muita gente que toca lá e eu voltando às vezes, tô fazendo um som, vamos tocar junto. Música é assim, primeiro você toca junto, depois você pergunta o nome, né? Muita gente você acaba tocando junto, depois você fala, mas como é que é seu nome mesmo? Tal. Então é isso, toquem junto, às vezes você vai tocar primeiro para depois... Uma dica também que talvez possa ser legal, embora não sejamos da pastoral, vai na pastoral, pega um violão na pastoral, tá aberto pra gente, é nosso, é tudo nosso. É muito espaço com música, é muito assim, é um colégio, isso entra naquela parte da realização, né? É um colégio onde a música tá, assim, tá em tudo, assim, é muito forte, então aproveitem porque não é comum e estar num lugar desse é um privilégio. Eu concordo com tudo que vocês falaram, porque, assim, eu do passado gostaria de ter escutado isso de pessoas como vocês, que trazem essa compreensão, que conseguem trazer essa segurança, até porque a insegurança é resultado, assim, de uma falta de apoio que a gente tem, né? Sim. E acaba que fragiliza
as crianças, os adolescentes a não ter esse contato com a música. E é muito bom saber que pessoas como vocês estão aí para trazer apoio para os próximos alunos ou para os alunos que já estão no colégio. E a gente queria agradecer pela presença de vocês. Nós estamos chegando ao fim agora de verdade do podcast. A gente queria agradecer por conseguir expressar o que vocês realmente sentem pela música, por abrir o coração de vocês pela docência também, que foi extremamente importante. E aproveitando não só agradecer vocês pela participação e por trazerem a música tão presentemente, assim, no nosso dia a dia, eu também queria agradecer a todos os professores, porque afinal essa é uma data muito especial e sem vocês nós não alcançaríamos nem metade do que a gente pode alcançar no futuro e o que já alcançamos hoje em dia. E nós, como alunas do 3º ano, vamos sentir muita falta disso, desse apoio, e acho que foi muito bem pensado ter essa conversa hoje, que acho que vai marcar por um bom tempo para as nossas vidas, e muito obrigada. Eu agradeço também, né, a chance de poder estar aqui com vocês e participar desse momento que confesso que foi muito, não só prazeroso, é satisfatório poder ficar aqui com vocês, pequenas, com a Lê, e sendo referência ou sendo ali um exemplo, né, dos nossos outros colegas que aqui não estão, mas representamos eles. Sim. E de um grupo tão forte, tão unido, tão amigo, né, amigo em tudo. Então, são pessoas ali no Glória excepcionais. Alguns bagunçam demais, brincam demais, mas no coração são todos excepcionais. Então, muito obrigado. Pô, eu agradeço principalmente e novamente toda a estrutura que o Glória fornece para que isso aconteça. Nós estamos aqui num podcast, um bate-papo sobre música. Então, como professor de música, isso está acontecendo. A gente não imagina que tudo isso, a valorização da música, seja enquanto matéria, seja enquanto espaço cultural também, o quanto isso é importante, né? Então, novamente, realização define esse momento aqui com vocês. E nós queríamos agradecer também a vocês, telespectadores, por mais um Glória Talks. E é isso, se gostou do episódio tanto quanto a gente, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo! Tchau!